Vídeo 128. Na verdade, como eu não vim hoje aqui na beira da praia para gravar vídeos, né? E eu estou gravando os 126, 127 e 128. É uma sequência parecida com a última sequência que eu fiz, né? Ou seja, eu não tinha nada preparado na cabeça, né? Não tinha revisado as minhas memórias, né? E isto é importante, né? Porque eu tenho que me atualizar do que acontecia em Portugal em 1900, na verdade já era 1990, né? Mas além de eu ter, acredito, bateria para mais um vídeo, eu não queria perder a oportunidade de mostrar mais um pouco essas outras áreas aqui da cidade que eu ainda não tinha mostrado para vocês, né? Estou perdendo a minha timidez e gravando próximo às pessoas, né? Ao trânsito, às lojas, né? E então, aproveitando para mostrar esses outros lados, e daí sai o texto que sair, eu tenho certeza que falar sobre Portugal não é difícil para mim, né? Mesmo sem ter feito a minha prévia, os meus prévios estudos na minha lembrança, né? E isso me chamou a atenção do que eu pensei, o que eu vou falar agora nesse próximo vídeo, né? E eu pensei que eu falo para vocês que hoje eu não tenho um amigo, eu não tenho uma pessoa conhecida, eu não tenho ninguém, né? E quando eu narro esses fatos de 1989, 1990, eu vejo que como eu tinha então amigos, conhecidos, pessoas que eu me relacionava, né? Porque, por exemplo, nenhum daqueles meus amigos tinha condições de arranjar uma namorada. Não era nem uma namorada, era uma ficante, alguém para passar uma noite. Nenhum deles tinha essas condições. Olhem que flores lindíssimas. Agora é primavera, né? E às vezes eu tô na primavera aqui no Brasil e a minha história em Portugal tá não sei em que estação, então eu tenho que pensar que estação eu tô. E eu me recordando, eu penso que aquela época em Portugal eu estava sempre na noite, eu estava sempre na festa, porque as pessoas me convidavam. Eu podia dizer, não, hoje eu não saio, hoje eu não vou para a noite, mas eu digo para vocês, não tinha uma única noite que eu não saía. Porque vinham aqueles telefonemas, daí nós tínhamos um telefone fixo, né, que era o contato da época, né? Então agora naquele apartamento nós tínhamos um telefone fixo e isto possibilitava que as pessoas me achassem, né? Então eu podia jurar que eu não ia sair determinada noite, mas não adiantava, né? E eram muitos convites, né? Sempre tinham convites para sair, né? E de vários núcleos daqueles, né? Porque eram amigos diversos para todos os lados, né? E gente que estudava, e gente que trabalhava, e gente que morava comigo. Então não tinha como eu não ter aquele 1 milhão de convites para sair, né?
E era engraçado porque eu estava em todas, né? Os meus amigos não estavam em todas. Eu e agora a Giovana comigo, né? Nós estávamos em todas. Não tinha uma noite e nenhum daqueles grupos se reunia sem que nos chamassem, né? E era quase uma obrigação, né? Era quase dar um retorno de respeito aos amigos, ir ao encontro deles, né? Então as festas eram diárias. Se vocês perguntarem, e questão financeira, eu tinha só o dinheiro sempre para o dia. Nunca economizei um escudo, né? Na época era o escudo em Portugal. Jamais economizei um escudo, né? Se alguém me perguntasse quais eram as minhas poupanças, era o dinheiro do dia que eu tinha na carteira, né? Eu gastava todo o meu salário, claro que não só comigo, com os meus amigos também, né? Porque eu distribuía o meu dinheiro. Eu não guardava um centavo de escudo, né? Isto é interessante, né? E estes meus amigos, como eu já falei anteriormente para vocês, todos falavam em deixar Portugal. Todos. Não tinha um que, a não ser as gurias que estavam estudando, né? Os outros, todos diziam que iam embora de Portugal. Quando eu morei na Damasceno Monteiro, tinha aquele Everton e um cara que dividia antes o apartamento ali, a pensão, era brasileiro, se eu não me engano até era de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul também. Esse cara eu não conheci, esse cara tinha ido para a Inglaterra, né? Então, quando esse cara foi para a Inglaterra e depois mandava cartas lá para a pensão, principalmente para esse Everton, né, que era amigo dele, esse Everton aventava ir para a Inglaterra e todos os outros era o primeiro destino que escolhiam, né? Todo mundo dizia que ia se encontrar com este cara na Inglaterra, em Londres até, o cara tinha ido para Londres, porque era um contato que todos teriam lá, né? Mas pelo tipo de amigos que eu tinha, eu achava difícil que aqueles caras acomodados do jeito que eram, né, fossem um dia sair de Portugal, né? Não acreditava, eu não acreditava em nenhum que me dizia que iria sair, né? Flores e mais flores. Hoje eu acho que eu tô com a minha história de Portugal na cabeça. The love in the air. Eu estou com amor, né? Eu acho só de falar da Giovana, o amor entrou de novo na minha mente. Falando até nisso, um dia a Giovana me mostrou uma foto de mar, como se estivéssemos aqui na beira da praia em Balneário Camboriú, vendo esse mar, né? E eu achei o mar de Recife, né? É um mar lindíssimo, aqueles mar azul, né? Azul, 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 né? E quando ela me mostrou aquela foto, eu disse assim, bah, mas da onde que é essa foto? De que lugar tu tirou essa foto, né? Ela disse, não, isso aí é da janela do meu quarto, né? Daí, quando eu pensei que de manhã tu abrisse a tua janela e tu visse aquele mar, sabe? Isso eu ainda comentei com ela, bah, lá no Brasil tu é privilegiadíssima, né? Abrir a janela e na tua janela ter todo esse mar azul, azul, azul na tua frente, né? E ela morava bem na praia de Boa Viagem, né? Bem na beira da praia mesmo, né? E eu lembro, se eu não me engano, é Alceu Valença, né? Que tem uma música que diz não sei o que na praia de Boa Viagem. E quando eu escuto isso, querendo ou não, eu sempre me lembro da Giovana, né? Quando ela falava que tinha aquele mar bem na frente dela, né?
E o que eu estava falando antes? Então acredito que eu falava que todos diziam que iam para a Inglaterra, né? E eu simplesmente não acreditava que eles fossem, né? E eu, nesses últimos tempos, aqui tem tipo um... Olha, isso aqui, vou ser bem sincero para vocês, isso aqui é um esgoto. Isso aqui era um córrego, né? Que acabou virando esgoto, né? Não dá para acreditar que em Balneário Camboriú se tenha esgoto a céu aberto. Mas temos, no meio de tanta riqueza, esgoto a céu aberto, né? E eu ali naqueles últimos tempos não pensava mais em ir embora, pelo menos naquele momento, né? Porque, como eu disse para vocês, então eu tinha uma vida agora, né? Uma vida que eu até vou ser bem sincero para vocês, eu nunca tive uma vida dessas no Brasil, né? Uma vida tão plena, tão cheia de festas, né? Amigos, namoradas, né? Claro que no Brasil eu tinha as minhas namoradas, mas eu digo assim, numa sequência tão junta, né? Tão intensa e sempre tão próxima assim, em datas, né? Um dia em cima do outro, né? Isto no Brasil nunca tinha me acontecido. Ou seja, em Portugal a minha vida era plena, plena, plena. Até se olhando aqui, ó, nos vídeos da ressaca na internet, vocês vão ver pessoas filmando desses prédios aqui, ó. Existem vídeos na internet, pessoas filmando deste prédio, pegando a ressaca aqui e mostrando este letreiro Marambaia. Então, que motivo eu tinha? Uma piscininha aí para tomar um banho. Então, aliás, aqui na beira da praia, temos o Hotel de Sintra. Logo aqui, quando eu olho esse Hotel de Sintra, eu penso a velha Sintra, onde eu entregava os meus jornais na sinaleira. Tenho muitas lembranças quando eu passo. Vou filmar ainda para vocês, se eu não filmei, o Hotel de Sintra. Olha aqui para vocês verem, já passou uma semana e essa areia que está sobre o asfalto, essa areia ainda é da ressaca quando o mar avançou aqui sobre a avenida. Estamos cheios de areia, mas lá ao sul a areia tomou conta de toda a avenida. Nas imagens da internet, vocês vão ver a avenida completamente tapada de areia. Aqui a ciclofaixa ainda está cheia de areia uma semana depois. Então vocês imaginem a quantidade de água e de areia que subiu aqui, né? Dizem que foi uma ressaca histórica, né? Como eu estou 1 ano em Santa Catarina, então eu não conheço o passado das ressacas aqui em Santa Catarina, né? Mas então, concluindo essa história para vocês, né? Eu não tinha mais motivos, pelo menos naquele momento, de ir embora de Portugal, né? Só que a minha história com a Giovana era uma história curiosa, né? Porque era uma história de datas marcadas, né? A Giovana ficava em Portugal até agosto, se eu não me engano, e depois de agosto ela retornava ao Brasil. E aquilo já era determinado e definitivo, né? Ou seja, eu acreditava que o nosso namoro tinha data para começar e terminar. Encerro aqui, valeu!